E aí pessoal, tudo bem? João Pastorello aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Fico muito feliz que vocês estejam acompanhando toda a nossa maratona de vídeos a respeito da telefonia VoIP e esse mundo totalmente novo que a gente está adentrando agora. E pessoal, o tema do vídeo de hoje é algo que seria inevitável não falar quando a gente fala de telefonia IP, que seria o como ele revolucionou o home office, né? Principalmente nesses últimos anos que nós tivemos aí a pandemia. E aí a gente obrigatoriamente precisa falar sobre a telefonia VoIP, porque graças a ela a gente teve a possibilidade de continuar trabalhando da melhor forma possível dentro daquela situação que todos nós vivíamos. Mas tenho em mente que ela teve um papel muito importante para permitir com que o home office acontecesse, né? Então, partindo desse princípio, eu vou citar aqui alguns benefícios da telefonia VoIP referente à parte do home office que seriam inevitáveis não comentar. Vamos lá! E a primeira que eu queria citar é basicamente a flexibilidade e a mobilidade. E o que eu quero dizer com essas duas palavras, né? Quando a gente está falando da telefonia analógica, a gente está muito preso aos telefones, sejam eles fixos ou móveis, né? O móvel é que tem a basezinha que você pode retirar, mas você tem que voltar ele para carregar. E o fixo em si é aquele normal, tipo Lobo de Wall Street. E aí o que acontece? Com a popularização da telefonia IP, a gente vê a possibilidade de instalar ramais. Esses ramais, eles fazem ligações internas e externas, tudo isso depende de como vai ser configurado, mas eles podem fazer esse tipo de ligação, e o principal, eles não precisam estar no ambiente da empresa. Eles podem ser instalados no computador, no notebook, eu estou até com o meu ramal aberto aqui, inclusive é o ramal 3009, então, basicamente você pode instalar em qualquer tipo de aparelho que tenha acesso à internet. Lembrando lá a primeira aula, a telefonia VoIP ela é baseada em acesso à internet, diferente da analógica que depende dos fios de cobre. Então, tendo isso em vista, a telefonia IP você pode instalar ela no celular, a gente tem diversos aplicativos disponíveis, tanto para Android quanto para iOS, que aceitam esse tipo de serviço disponível no mercado. Então você basicamente deixa de ficar preso, na verdade, a um ambiente da empresa, a um endereço fixo, ou seja, você pode estar em qualquer lugar do mundo e a partir daí você pode realizar as suas ligações. Outra coisa muito interessante, que seria o segundo item, que veio como talvez uma das coisas mais importantes de fato, é o custo, né? Quando a gente fala de telefonia IP, a gente está falando de abandonar custos com infraestrutura, claro, entendo o que eu estou falando. Quando a gente está falando de telefonia analógica, a gente precisa investir em cabeamento de qualidade, a gente precisa comprar um PABX físico, a gente tem inúmeros tipos de configuração que a gente precisa fazer, e na telefonia VoIP, basicamente, você instala um ramal, a empresa qual está te fornecendo esse serviço configura esse ramal, e você tendo uma internet decente, uma internet que faz sentido, né, obviamente para fazer ligações, navegar e tudo mais, você vai conseguir sim navegar e também falar pelo seu ramalzinho ali tranquilamente. E aí você vai ter ali todos os benefícios da ligação, sendo ela, por exemplo, uma ligação gravada, um controle de filas e tudo mais, e um custo reduzido. Porque o custo da telefonia IP, quando comparado à telefonia analógica, ele inevitavelmente é mais em conta, principalmente quando a gente está falando de minutagem, ou seja, do custo de tarifação. Quando a gente está falando de ilimitado, é outros 500. Mas quando a gente está falando de tarifação, realmente os custos eles diminuem e muito. Mais um item, que seria o terceiro item, que também é deveras importante, nada mais nada menos que as integrações que a telefonia IP faz, né? Então, pensando no contexto de home office, na qual você vai ter que ali acessar diversos, às vezes, tipos de sistemas, como CRM, sistemas de notas, etc. Vou contextualizar com o CRM, porque é o que mais faz sentido quando a gente fala de um sistema externo à telefonia VoIP. Por quê? Porque nele você consegue acompanhar a quantidade de ligações realizadas e recebidas pelos seus colaboradores. Ou seja, lá, vamos supor que você está passando suas férias em Miami, certinho,
de boa, e aí você precisa acompanhar como andam os relatórios da sua empresa. Putz, será que os meus colaboradores estão prospectando? Será que tá dando certo a minha nova estratégia de venda, minha nova estratégia de marketing? Então ali, na palma da sua mão, no seu celular, no seu notebook, você vai ter acesso a todas as informações da sua empresa. Então aquele colaborador que você perdeu a visão dele do escritório, às vezes de entrar na sala dele, trocar uma ideia mais próxima, você ainda pode acompanhar o desempenho dele ao ter ali uma telefonia IP junto desse colaborador. Fechou? Outra coisa que eu não poderia deixar de citar é a escalabilidade. Quando a gente está falando de telefonia e VoIP e suas facilidades, a escalabilidade ela é muito interessante. O que eu quero dizer com isso? É muito fácil com que você faça upgrades na sua operação ou até mesmo downgrades. Vamos supor que você tem uma operação com 5 colaboradores, logo você vai ter ali 5 ramais, porém você acaba dando certo na sua operação e aí você precisa aumentar às vezes para 10 ramais, porque você contratou mais 5 colaboradores. E aí o que acontece? Se você tem uma telefonia analógica, esse trabalho vai ser muito mais árduo, diferente da telefonia IP, que basta você realizar uma ligação para a sua prestadora de serviço e ela vai ali instalar os ramais na máquina do cliente, e aí a partir daí ele já pode operar, fazer suas ligações tranquilamente, sem dor de cabeça. Então é isso que eu quero dizer com escalabilidade, é muito fácil também você aumentar e reduzir a quantidade de ramais. E a última coisa que eu quero comentar com vocês, meus telespectadores, é a respeito de outros sistemas que utilizam da comunicação VoIP que também se popularizaram durante o home office, que muitas pessoas podem não vincular ela ao VoIP em si, porém né? A gente tem o caso do Discord, que foi um sistema que muito utilizado, e muito utilizado até hoje, pelos gamers, pelas pessoas que jogam jogos online. E aí, esse tipo de sistema é um sistema VoIP, olha só, um sistema de comunicação interna, um servidor, da qual as pessoas criam salas e elas podem conversar entre si. Olha só, se não parece exatamente tudo que eu venho explicado desde o começo. Então a gente tem sistemas que podem ter outra cara, mas não deixam de ter uma comunicação VoIP dentro deles. Então assim, se hoje a maioria dos grandes sistemas, as grandes operadoras, grandes empresas utilizam VoIP, por que a sua não utilizaria? Você tá com aquele trambolhão analógico? Larga a mão, vende ele na OLX. A gente está falando de futuro, pessoal. Então, eu espero que vocês entendam tudo que eu quero dizer até aqui. Espero que tenha ficado claro esse meu vídeo. Tentei focar aqui nas partes principais do home office, mas assim, quando a gente está falando de telefonia VoIP, a gente sempre acaba pegando outros ganchos, mas eu espero que eu tenha sido claro o suficiente. E é isso, pessoal. Fico muito feliz que vocês tenham visto mais um novo vídeo da nossa saga. E eu já tô com novas ideias para os próximos vídeos. Esperem só que amanhã tem mais. Pessoal, muito obrigado e um forte abraço!